Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NutriCast. E no episódio de hoje trouxe uma convidada muito especial, uma amiga minha, a Elizabeth, mais conhecida como Beth. E hoje ela vai trazer um pouquinho pra gente de dicas, né, de como se organizar para estudar, dicas de estudo, falar um pouquinho também sobre vegetarianismo, né? E também abordar um assunto que eu gostaria de saber um pouquinho mais, que é sobre a monitoria de bioquímica, que eu acho que seria também trazer à tona esse assunto. Beth, seja bem-vinda e apresente um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Bom dia, gente. Meu nome é Elizabeth, mais conhecida como Beth, como o Vini falou. Eu tenho 20 anos, sou estudante de nutrição. Atualmente eu estou no último ano da graduação, no 7º semestre. Vou começar os estágios esse ano. Como ele falou que a gente vai conversar sobre vegetarianismo, acho importante falar. Sou vegetariana, vão fazer 3 anos, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. Ano passado eu fui monitora de bioquímica da faculdade, também como ele falou. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos. Então bora lá. Eu acho que para introduzir, Beth, eu acho legal comentar um pouquinho sobre a escolha de nutrição, né? O que você acha que te motivou a escolher essa área? Então, Vini, eu tava pensando exatamente sobre isso ontem, para responder mesmo aqui, e eu acredito que o motivo que me fez escolher a nutrição não é o mesmo que me fez estar aqui até hoje, né, na graduação. Porque a época que eu escolhi a nutrição, eu era muito jovem, né, eu ainda sou muito jovem, e tinha toda aquela pressão, o que eu vou fazer da minha vida e tudo mais. Eu até pensava, até começar assim a ter que pensar, o que eu vou fazer da minha vida. Eu queria prestar medicina, porque uma coisa que eu sempre soube é que eu queria fazer algo relacionado à área da saúde. Então, quando a gente pensa em área da saúde, a gente vai meio que na medicina direto, parece que é uma coisa automática. Mas em toda a minha adolescência, eu sempre tive um histórico de me preocupar mais com a alimentação, e aí, mais perto do 3º ano do colegial, comecei a praticar mais exercícios e tudo mais, e comecei a pegar gosto por essa área de alimentação. Então, eu gostava de comer bem e de fazer exercício, e foi por isso que eu falei, eu quero fazer nutrição. Então, eu entrei na nutrição mais ou menos por esse motivo. Mas hoje, eu acho que não é mais o motivo que me faz estar na nutrição, porque quando a gente começa a estudar isso, realmente, a gente percebe que não, a nutrição, não é só isso, vai muito além disso. E eu tô em constante busca, assim, de descobrir mesmo o real motivo que me mantém na nutrição, mas o principal deles é passar a saúde da maneira que eu acredito e fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e envelhecer com mais qualidade de vida, né? Na verdade, é isso que eu queria dizer. E sobre esse assunto, né, que você comentou da questão, acho que da pressão, né, quando você termina o ensino médio, foi algo que eu comentei com meu amigo também em outro episódio, que a gente gravou, ele é estudante de psicologia, e aí eu achei legal trazer ele para falar justamente isso. Começou com outras áreas, né, então, por exemplo, foi para engenharia e agora tá na área da saúde, que seria psicologia também é considerado uma área da saúde. E justamente sobre isso, acho que a pressão, né, de escolher uma área logo quando se termina, eu acho que isso acaba afetando também. E, Beth, sobre a parte de vegetarianismo, você tem vontade de trabalhar com isso? O que você espera para sua carreira nesse sentido? Com certeza eu tenho vontade de trabalhar com isso. Quando eu entrei na graduação, eu ainda não era vegetariana. Eu comecei a conhecer mais esse assunto, eu conto essa história para todo mundo através do meu irmão, porque ele estagiava num lugar e todo mundo lá do escritório dele, ele é arquiteto, era vegetariano, a chefe dele, a filha dela. E aí ele ia em restaurantes vegetarianos com elas. E aí ele sempre chegava em casa me falando, fui em um lugar muito gostoso, tipo, vegetariano e tudo mais. E aí eu comecei isso começou a entrar mais na minha cabeça, né, esse assunto. E também por estudar nutrição, por mais que a gente não veja muita parte da nutrição em si nos primeiros semestres,
por estar lá já, né, eu comecei a ter mais vontade, né, de estudar sobre o assunto e de entender melhor as questões envolvidas. Até que quando eu entrei na nutrição, a minha maior certeza era, quero fazer nutrição e partir para a área esportiva. É isso que eu quero da minha vida. E aí eu ia em congressos, e uma vez eu fui num congresso lá na USP, e de nutrição esportiva, e nesse congresso teve uma palestra de vegetarianismo, que foi com a Aleluglio. E foi nessa palestra que, tipo, eu já tava com essa chama, assim, no meu coração, mas aí depois que eu escutei tudo que ela falou e tudo mais, eu saí de lá e falei, eu nunca mais vou comer carne na minha vida. E foi nesse dia que eu virei vegetariana. Eu excluí as carnes primeiro e depois de um mês eu excluí tudo de origem animal. E aí, a partir disso eu comecei a estudar muito. Eu comecei em vários congressos de vegetarianismo, workshops e tudo mais, para entender mais sobre o assunto, porque infelizmente é um assunto que a gente não vê quase nada na graduação. O conhecimento que a gente tem às vezes é muito raso e desatualizado. Então é um assunto que, precisa estudar por fora. E, e aí eu comecei a estudar e me inteirar mais sobre o assunto. E aí eu falei, é isso, eu quero trabalhar com isso, nutrição vegetariana, e esse vai ser o meu foco. Só que, acho que cada ano que passa da graduação, a gente vai conhecendo mais, vai, tipo, conhecendo mais os assuntos e nos conhecendo também. E a gente vai mudando totalmente o nosso rumo, né? E acho que, assim, de tanto curso, congresso e workshop, tudo que eu fiz na minha vida, pra mim é um assunto que, assim, eu já sei muito, sabe? E eu comecei a conhecer outros assuntos também. Então, antes era tipo assim, eu quero só nutrição vegetariana, esse vai ser o meu foco, é isso que eu vou fazer na minha vida. E hoje já não, sabe? Hoje eu já quero trabalhar com isso, mas eu também quero trabalhar com outras coisas também. Não só nisso, entendeu? Tipo, eu quero atender todo mundo que eu puder, sabe? Porque eu acho que quando eu quero me especializar nisso, mas às vezes quando a gente pensa, uma nutricionista vegetariana e vegana, uma pessoa que não é, às vezes fica meio tipo assim, eu não vou ir naquela nutricionista porque ela é especializada nisso só, entendeu? Tipo. E nutrição acaba sendo bastante abrangente também, né? E na questão que você falou acho legal a gente comentar, na carência sobre esse assunto, né, vegetarianismo ou veganismo também, em faculdade, né, que infelizmente a gente acaba não tendo uma matéria especializada nisso, que seria algo super importante, ainda mais sendo considerada a alimentação do futuro, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, talvez essa carência, e também a importância, né, do vegetarianismo ou veganismo também na vida da pessoa. Eu acho que seria legal, talvez, a gente falar um pouquinho das diferenças, né, entre veganismo e vegetarianismo. Sim, vou começar por isso, então, explicando um pouco sobre a diferença entre cada um, né? Porque quando você pensa em vegetarianismo, a denominação vegetarianismo é aquela pessoa que não come nenhum tipo de carne animal. Aí dentro do vegetarianismo tem algumas subclasses, por exemplo, a pessoa deixou de comer carne, mas ainda come ovo e leite, então a pessoa é considerada uma ovo-lacto-vegetariana. Aí também tem a classificação ovo-vegetariana, que é a pessoa que não come leite, só come ovo, mas não come carnes também. Ou a lacto-vegetariana, que não come carne e ovos, mas come leite e derivados. Aí também tem o vegetariano estrito, que é o que eu me considero hoje, que é a pessoa que não consome nenhum produto de origem animal na alimentação. E também tem o vegano, que é muito mais do que alimentação, é uma filosofia de vida em que a pessoa ela busca não financiar a crueldade animal em qualquer área da vida, por exemplo, vestuário, higiene, esse tipo de coisa. Então, pensando agora na graduação em si, nesse conhecimento que é bem escasso, realmente é bem triste isso, porque
Eu converso com muita gente sobre essa questão do vegetarianismo, você fazer um planejamento alimentar, orientar uma pessoa vegetariana, não é uma coisa simples, não é só o que falam na faculdade de tipo, ai, tem que consumir cereal e leguminosa e é isso. Tipo, não é só isso. Muitas vezes a pessoa vegetariana, você precisa ensinar ela a comer antes dela partir para ser uma pessoa vegetariana. Pensa uma pessoa que chega no seu consultório comendo no almoço carne e arroz só. Tipo, essa pessoa precisa aprender a comer primeiro antes de partir. Ah, eu quero tirar a carne do prato, sabe? Começar a conhecer mais os vegetais, as leguminosas, os modos de preparo, as combinações certas, ou como distribuir isso durante o dia, antes de, vou tirar a carne totalmente, porque assim, nós conseguimos todos os nutrientes que são necessários para a nossa saúde, com exceto a B12, em uma alimentação vegetariana. Mas, antes disso, você precisa aprender a comer, né? Eu vejo muito em rede social, assim, pessoas que postam, tipo, um prato vegetariano com um trequinho de nada, assim, em cada prato, um trequinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pouquinho de legumes. Eu fico, tipo, como que, sabe, o vegetarianismo não é isso, sabe? Tem que comer muito. E sobre o estudo na graduação, assim, é até triste a desatualização de alguns professores. Já passei por várias situações bem complicadas, assim, de professores desatualizados, com mente fechada também para o assunto. Tem algumas exceções, alguns professores que, colocam isso em assunto nas aulas, falam abertamente sobre isso, mas são muito poucos, assim, a exceção da exceção. E acredito que para esse tema é o que eu comentei anteriormente, a gente tem que estudar muito por fora, tem que ler, procurar em congresso, palestra, buscar na literatura e se informar sobre o assunto, porque realmente é um público que está crescendo muito, é a alimentação considerada a alimentação do futuro. E com o conhecimento que a gente ganha na graduação, eu acho que não estamos preparados nem 10% para atender um paciente vegetariano. Por isso que eu vejo tanta gente indo em nutricionistas hoje em dia e saindo, assim, bem frustrado, sabe, com o que o nutricionista fala. Acho que essa seria a palavra certa, né? Frustração. Porque acaba sendo muito escasso, né? Como a Beth falou. A gente, infelizmente, não tem uma matéria, né, específica sobre isso. E também, em questão, acho que interpretação laboratorial seria muito importante focar um pouquinho mais nisso. Beth, falando um pouquinho, por exemplo, quem está escutando a gente agora e quiser, né, começar pelo vegetarianismo, veganismo, duas coisas que eu acho que seria importante a gente comentar. A primeira, eu acho que sobre se tem alguma dificuldade, se você sentiu, né, quando você começou a iniciar pelo vegetarianismo. E acho que outra questão seria a busca pelo conhecimento, né? Procurar saber mais se você teria alguma dica para passar pro pessoal, seja indo em eventos, ou seja procurando artigos, enfim. Ah, com certeza. No começo, assim, eu não tinha muito conhecimento sobre a área, né? Até que acho que eu estava no segundo semestre, né? Quando eu virei vegetariana. E eu não sabia muito como fazer as combinações direito, eu tinha um pouco de dificuldade no que eu estava fazendo. Mas aí, conforme foram passando os anos da graduação também, eu acho que não só na graduação, mas por fora também, acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conseguir fazer aquilo com mais propriedade e da maneira certa que tem que ser. Então, eu tive sim muita dificuldade, mas eu sempre fui uma pessoa que foi muito interessada pelo assunto, então eu sempre busquei ir atrás de estudar e de entender o que eu precisava fazer, sabe, para adequar e ter uma alimentação nutritiva sem nada de origem animal. Sobre os estudos, realmente é mais essa parte de buscar muito em congresso, mas também hoje em dia tem muitos arquivos na internet que facilitam muito os nossos estudos. Tem a Sociedade Vegetariana Brasileira, que eles têm muitos materiais riquíssimos
sobre nutrição vegetariana. Eles disponibilizam muitos cursos também, eventos nessa área de vegetarianismo, com profissionais muito renomados, e até que você comentou também da área de exames laboratoriais, tem um curso do Dr. Eric Slewitt, acho que é assim que pronuncia o nome dele, muito bom sobre interpretação de exames laboratoriais, avaliação metabólica. É um curso que eu pretendo fazer na minha vida, porque ele é um mestre, assim, do vegetarianismo. É uma pessoa que também tem muita propriedade para falar sobre o assunto, da parte metabólica, assim, digamos, e do vegetarianismo em si, da filosofia de vida que e tudo mais. Então, eu acredito que sempre está se inteirando, tipo assim, procurar esses materiais, procurar os cursos, procurar na literatura também os artigos para ler e se atualizar sobre o assunto. Eu acho que é muito importante, são passos muito importantes para se dar. E uma coisa que me ajudou muito também, a gente pensa que não, mas acompanhar profissionais nas redes sociais também, no Instagram. Tem muitos profissionais que liberam muito conteúdo, assim, muito bom nas redes sociais, principalmente o Instagram, um conteúdo gratuito que dá para você coletar muita informação, mesmo que seja algo mais raso, ou pouco, você vai encaixando as peças e complementando com os seus estudos à parte. E profissionais que já são mais experientes na área, digamos, é muito importante também estar sempre acompanhando, assim, através das redes sociais. Acho que buscar sempre se atualizar também, né? Bastante importante. E então foram boas dicas que a Beth passou pra gente. Outra dúvida também acho que seria sobre a questão da própria alimentação, né? Eu sempre vejo lá as receitas que a Beth posta. De onde você tira inspiração, talvez, para fazer as receitas? E talvez seja de vivência mesmo, né? Que você acaba fazendo todo dia. E outra coisa, acho que o que impacta muito, às vezes, as pessoas, por exemplo, comerem um fast food ou algo assim, talvez a questão do tempo, né? De preparar a comida, ou até mesmo por preguiça, né? Podemos dizer. Você teria alguma dica também nesse sentido? Preparar num dia, algo nesse sentido? Sim, com certeza. Da parte das receitas foi algo que eu também fui aprendendo com o tempo, porque eu não assim, sabe quando você não sabe cozinhar nada e você vai do nada e começa a cozinhar muito, porque, é uma realidade. Quem é vegetariano não tem como escapar. Vai ter que cozinhar, vai ter que aprender pelo menos o básico, tipo, aprender a fazer um arroz, um feijão, um refogado diferente com grão de bico, por exemplo. Não precisa nem sempre estar fazendo aquelas receitas mais complexas, por exemplo, hambúrguer vegetal, bolinho vegetal, que são receitas que demandam mais tempo. E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo, dependendo da rotina, ou também a preguiça, né, digamos assim. Então, eu fui aprendendo, praticando e conhecendo os alimentos, vendo, tipo, praticando mesmo, pegando o alimento o que dá para fazer com esse alimento? E pegando muitas das coisas que eu aprendi também foi pegando inspiração em rede social, Instagram, em perfil de pessoas que têm esse perfil voltado à criação de conteúdo de receitas vegetarianas e veganas. É uma mão na roda, porque, mesmo que a pessoa, assim, poste um prato simples, você pega assim, que legal, olha que ela fez uma salada diferente aqui, sei lá, ela usou a beterraba e misturou com a cenoura e formou uma salada super legal, sabe? Uma coisa que você muitas vezes não consegue pensar, assim, no dia a dia. Então, eu pego muita inspiração de rede social, de YouTube também, tem muitos canais de pessoas que fazem conteúdo de receitas vegetarianas no YouTube também, e vivenciando mesmo na prática, indo conhecendo os alimentos, vendo o que dá para misturar com o que fica bom com o que. Já errei muito, continuo errando, errando o que a gente aprende. E aí, sobre essa questão dos fast foods, eu acho até legal conversar sobre isso, porque muitas pessoas ainda têm essa crença em mente que ser vegetariano é ser saudável, mas esse movimento está crescendo muito e a indústria tá de olhos abertos, né, para esse público, né? E cada vez mais estão crescendo os produtos industrializados que são vegetarianos, aptos, né, para vegetarianos e veganos, tanto quanto nas redes de fast food também.
Realmente são opções mais práticas. Tem pessoas que têm rotinas muito corridas, que não têm tempo, como eu disse, pessoas que têm preguiça. Então, pensando em uma alimentação saudável, como fazer algo mais simples ou algo que seja viável para a pessoa. Isso depende de cada pessoa, óbvio, mas eu vou me usar como exemplo. Atualmente, eu prefiro pegar um dia da semana e preparar, deixar pronta na geladeira algumas coisas para eu ir consumindo durante a semana, porque aí na hora que chega o horário de eu almoçar ou jantar, tipo, já tem pronto lá, é só montar o prato. Se eu cozinho alguma coisa, tipo, é uma coisa muito básica, tipo, corto uma abobrinha e refogo ali rapidinho, por exemplo. Então, eu acho que ou você buscar deixar as coisas prontas na geladeira, tanto pronto assim, digamos, cada um no seu pote, como também você já montar marmitinhas para a semana inteira e congelar as do final da semana, por exemplo, e aí você descongela mais perto do dia de comer. Então, eu acho que pensar em algumas abordagens assim, algumas estratégias assim, seria algo interessante para otimizar tempo e melhorar, né, para quem aí tem a vida corrida ou preguiça até de cozinhar. E aí depois vai ficar até mais simples, né? Só pegar a preparação, né? Esquentar e acaba facilitando muito. Acho que sobre esse assunto, um ponto importante pra gente, talvez seja um mito, né? Pra gente comentar, seria a questão de financeiro, né? Por exemplo, a pessoa acha que pra ser vegetariano ou vegano precisa ter muito dinheiro. Isso é infelizmente um mito que eu já escutei bastante. O que você acha sobre isso? Se puder falar um pouquinho pra gente. Ai, com certeza, é algo que a gente escuta muito ainda. Eu escuto dentro de casa. Meu pai fala muito sobre isso ainda, mas acho que ele ainda não percebeu que é o contrário. Mas assim, pensando que, digamos que a alimentação vegetariana vegana não é cara, pelo contrário, é muito mais barato, mas a gente precisa entender o que é essa alimentação vegetariana. É uma alimentação baseada no consumo de plantas, ou seja, grãos, leguminosas, legumes, verduras. Isso é alimentação vegetariana. Então, se você for ficar pensando, é, você quer comer um requeijão vegetariano, tem no mercado hoje em dia. Aí, se você for ficar pensando nessas peculiaridades do vegetarianismo, realmente a alimentação vegetariana vai ficar mais cara. Mas a base da alimentação vegetariana mesmo, o que a gente precisa comer para ter uma alimentação nutritiva e, e não ser com um custo elevado, é pensar no consumo das plantas mesmo, e não nessas peculiaridades da indústria. É legal consumir de vez em quando? É legal. Mas isso não tá longe de ter que estar na nossa rotina todo dia. Sim. É um ponto que eu acho que seja importante pro pessoal que tá escutando, porque às vezes acho que até mesmo pela quantidade de propagandas, né, que a gente vê que tá aumentando, que acho que acaba sendo um luxo, né, mas na verdade seria a qualidade de vida, né, um estilo de vida, uma qualidade de vida, pensando também no futuro. Com certeza. Aí você pensa, por exemplo, uma pessoa que ela consome fast food com frequência, aí ela vai numa rede de fast food aí, e aí ela compara um lanche feito à base de carne e um lanche feito à base de planta. E geralmente os lanches feitos à base de planta, eu não sei por quê, mas eles são mais caros. Eu acho que a indústria, as redes de fast food se aproveitam do movimento que está, entre aspas, na moda. E aí aproveitam para pegar dinheiro em cima disso. E aí, se for comparar nesse quesito mesmo, aí a pessoa vai falar, ser vegetariano é muito caro, mas, tipo, ser vegetariano não é isso, né? Exatamente, aproveitar das indústrias, né, aproveitando de um movimento, que é super importante, né, na questão de saúde, para agregar, né, para eles ganharem dinheiro em cima, porque, igual você falou, querendo ou não, tá aumentando o número, né, de vegetarianos e veganos, então aí eles acabam querendo faturar em cima disso. Um assunto que eu queria comentar agora também é na questão de estudos, né, que a gente já tinha comentado aqui, um pouquinho. Como que você organiza os estudos, pensando em talvez dar uma dica pro pessoal que
chega em período de prova, né? Algo nesse sentido. Talvez passar uma dica de organização, de como você monta seu cronograma ou algo nesse sentido. Bom, eu acho que antes de tudo, antes da gente começar a estudar, né? Porque realmente na graduação tem matérias e matérias. Tem aquelas matérias que a gente ama e tem aquelas matérias que a gente não suporta. É super normal isso, em qualquer graduação vai ter. Mas antes da gente começar a estudar e a gente entender, qual que é o propósito daquilo, sabe? A gente pensar, em estudar e não estudar para prova, para passar na faculdade, mas sim estudar para a vida, sabe? Pensar que aquilo vai ser uma coisa que você vai utilizar na sua carreira profissional e que você tem que aprender, sabe? Então, eu acho que isso é um dos pontos que antes de começar a organizar os estudos, a gente tem que pensar muito. Até porque ajuda muitas vezes, por exemplo, aquele dia talvez que você não esteja muito motivado, você pensar nisso para começar os seus estudos. Mas agora falando de organização em si, eu acho que cada ano da faculdade foi diferente para mim. Eu vou descobrindo uma maneira nova de estudar e eu ainda acredito que eu não achei 100% a maneira que dê 100% certo para mim. Mas tem maneiras que são muito positivas para mim. Então eu vou falar como que eu faço assim na questão é que agora que nós estamos em pandemia não tá muito desse jeito, mas eu tento manter desse jeito. Quando eu estava indo presencial para a faculdade, eu levava o notebook e aí durante a aula eu ia anotando no Word o que o professor ia falando, mas agora na questão de estudar em casa, muitas vezes eu pegava o conteúdo que eu anotei, os slides e também pegava materiais para complementar, tipo livro, artigo, mas geralmente eu pegava mais livro. Então, na questão de estudar, não, eu sempre que eu conseguia, eu chegava em casa, almoçava e tudo mais, aí dava um tempo e aí eu começava a revisar essa matéria do dia. Confesso que não são todos os dias que eu fazia isso, mas na questão de organização é mais isso assim que eu fazia. E eu acho que cada um tem a sua maneira. Eu conheço pessoas que, por exemplo, fazem anotação no Word, chegam em casa e passam para o caderno, por exemplo. É que eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com a escuta. Eu preciso escutar muitas, muitas, muitas vezes, até que é uma dica que eu fazia durante a graduação, era gravar as aulas, às vezes, quando os professores deixavam, e escutar de novo em casa. Eu sou uma pessoa que preciso muito da escuta para aprender e repetir aquilo várias vezes. Então, eu acho que você criar e também você criar essa rotina de estudos assim para não deixar a matéria acumular, porque tem matérias que os conteúdos são muito densos. Então, se você deixa assim, vou deixar para estudar tudo mais perto da prova, vai ficar algo muito corrido e muito maçante que você vai ficar meio que desesperado para aprender e não vai conseguir aprender direito. Então, se você puder, tira 1h30, 2 horas do seu dia, ou até 1 horinha mesmo, para pegar aquela matéria que você aprendeu no dia, da maneira que você acha melhor, né? Talvez escrever de novo no caderno, ler, pesquisar mais a fundo na literatura e estudar para fixar aquele conteúdo na sua cabeça. E aí, uma coisa que ajuda muito, né, também durante o semestre, porque conforme você vai aprendendo aos poucos, não vai chegar lá no final do semestre que você não estudou nada e falar, vou ter que estudar tudo desde o começo, sabe? Você meio que já vai saber a matéria e aí você vai, perto da prova, você vai só dar uma revisada e não vai ficar naquele desespero de estudar para a prova. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que é tentar também, né? Igual você falou, não deixar os assuntos acumularem, né? As matérias. Porque senão depois aí estuda e aí chega no final, você estudou só pra prova e, por exemplo, você vai passando adiante, você vai esquecendo todo o conteúdo. Eu acho que até falando sobre isso, você tem alguma estratégia, por exemplo, para fixar o conteúdo? Por exemplo, quando acaba um semestre, você revisa as matérias que você acha importante? O que você poderia falar sobre isso? Ah, sim, com certeza. Tem algumas matérias que a gente nunca para de estudar, que a gente sempre tá lá lendo alguma coisa. E, por exemplo, hoje em dia que eu comecei a ler e me inteirar cada vez mais em artigos científicos, tem muitas matérias que
para entender alguma coisa que está escrito no artigo, eu preciso revisar alguma coisa de uma matéria. Por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo um artigo e no meio do artigo tinha um tópico sobre medicamento, e aí falava sobre uma parte de farmacologia. E aí tinha alguns pontos que eu não lembrava muito da matéria, e aí, antes de ler eu dei uma revisada para lembrar, e o conteúdo sempre está lá no fundo da cabeça, a gente só precisa resgatar de alguma forma, lendo de alguma maneira, ou vendo algum vídeo no YouTube explicativo. Então, eu acho que sempre você, essa questão da repetição, né? Sempre você tá buscando estudar, dar uma revisada, não precisa estar sempre, tipo, meu Deus, estudando freneticamente, mas, sempre dá uma lida ali para deixar esse conteúdo fresco na sua cabeça e você conseguir entender melhor as coisas que você tá lendo, ou explicar algo para alguém que te pergunta algo também. Então, eu acho que essa parte da repetição, que é uma coisa que eu preciso muito na minha vida, é muito importante você sempre ter. Por isso que eu prego muito, sempre ter um caderno de anotações lá, ou um documento no Word com essas anotações principais sobre o assunto. Acho que é bastante importante ir documentando também, né? Você, por exemplo, você pega um artigo, faz um resumo, deixa salvo no Word, no Docs, né, de uma forma online. Acho que é sempre bom também para acabar revisando. Eu lembro que a partir do momento que eu comecei a fazer resumo online, à mão também, mas passando pro online, eu acabei por exemplo, se eu quiser resgatar um conteúdo agora, eu tenho salvo. Se eu for procurar nos papéis, dificilmente vou encontrar. Então, acho que seja uma dica boa também, né? Nessa questão de passar para um online, né? Fazer um resumo online. E também uma coisa que eu acho que dá certo, pelo menos para mim, é a questão de cores. Por exemplo, colocar cores, o que você acha nessa questão? Você utiliza isso também? Eu não utilizo muito, mas eu acho que ajuda muito também, porque nessa parte das cores, para você entender, quando eu uso as cores, né, para eu marcar, geralmente eu tento diferenciar o ponto de importância ou de assunto que está falando em determinado documento. Então, eu acho que essa parte das cores é muito importante mesmo. E sobre também passar as nossas anotações para a internet, eu percebo que é uma maneira que a gente está, querendo ou não, estudando também. A gente está aprendendo. Eu aprendo muito conforme eu vou passando as coisas para a internet, porque tudo tem que fazer sentido, né? O que a gente está colocando lá. E eu sou uma pessoa que me dou muito bem com fluxograma. Então, montar o fluxograma te faz entender mais ainda, tipo, esse ponto se conecta com esse, aí você vai ligando tudo e vai entendendo melhor as coisas. Uma estratégia boa também, fluxograma. Confesso que eu nunca acabei utilizando, né? Mas eu sei que dava certo. Por exemplo, quando a gente via em alguma matéria, né, que tinha algum fluxograma, eu lembro que eu captava bem. Eu acho que é uma dica boa. Sobre os artigos científicos que você comentou, você teria alguma dica, né, para passar? Por exemplo, achar algum artigo científico bom, ou se você tem alguma plataforma que você procura, algo nesse sentido? Então, é uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo na graduação, mas a principal plataforma que eu procuro hoje em dia é o PubMed. Mas não adianta ter a plataforma e não saber procurar. Então, eu acho que você saber procurar o artigo é um ponto muito importante. Eu acabei aprendendo muito até na monitoria, né? Porque eu tive que fazer um trabalho para monitoria, mas também com o curso que eu fiz Eu fiz um curso uma vez de busca e leitura de artigos científicos com Murilo Dátilo e eu aprendi muito sobre como pesquisar direito, como interpretar os artigos, que é um conteúdo que a gente também não tem muito na graduação, infelizmente. E acredito que você saber procurar o artigo que é um assunto muito complexo, ensinar aqui como procura um artigo. E, e coisas que me ajudam também, além do PubMed, eu sou cadastrada em algumas revistas de nutrição e tudo mais. E eu coloco para receber o alerta do assunto que eu quero no meu e-mail. Então, isso facilita muito, porque nem sempre sou eu que tenho que ir lá e ficar procurando o artigo que eu quero, porque semanalmente eu recebo todas as atualizações de artigos que foram publicados na última semana. Eu coloco para receber, por exemplo, de segunda-feira, tem algumas revistas
que é mensal, tem algumas revistas que é a cada 15 dias e tudo mais. Então, eu acho que isso facilita muito na leitura e na busca, né, dos artigos. E que eu coloco lá no PubMed, por exemplo, eu coloco os de escritores que eu quero e aí eu coloco para criar um alerta e aí eu recebo tudo por e-mail. E aí, conforme eu vou recebendo, eu vejo o que foi publicado e vejo se saiu alguma coisa interessante. Eu acho que é a melhor maneira da gente se inteirar sobre o que está na literatura, se atualizar, né? Mas fora isso também, olhar a literatura mais antiga também é aprender a procurar o artigo. Sim. Ótima dica, hein, Beth? Sobre procurar, né? E também se inscrever em revistas, como você comentou. Acho que um assunto que seria legal de comentar agora, que você já introduziu, né? Seria sobre a monitoria. Queria que você contasse um pouquinho sua experiência, como foi, como que você entrou, né, na monitoria e como que veio a paixão pela matéria. Então, eu tive bioquímica, a primeira bioquímica que eu tive acho que foi no primeiro semestre, e a segunda que foi a metabólica eu tive no segundo semestre. E eu gostava muito da matéria. Desde que eu estava no colégio, uma das motivações que me fez entrar na nutrição é porque eu gostava muito de química orgânica. Eu era apaixonada por química orgânica. Eu falava, gente, eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso na minha vida. Química orgânica, biologia era o que eu mais gostava. E na faculdade de nutrição tem muita química e muita biologia. E até que eu até pensei em farmácia também antes de entrar, mas aí eu falei, não tem nada a ver comigo, não é farmácia que eu quero. E, e aí depois que eu tive essa matéria, eu comecei com essa ideia de prestar para dar monitoria. Então, deu o terceiro semestre que eu pude me candidatar para dar monitoria. Eu tentei, mas eu não consegui nesse semestre. Fiquei muito chateada, mas hoje eu vejo que foi o porquê eu não consegui entrar naquele momento. Eu acho que eu não estava preparada para viver isso naquele momento. Mas a minha paixão sempre continuou. Então, no quinto semestre eu tentei de novo, né, no ano seguinte. E eu consegui, eu entrei na monitoria. Fiquei muito feliz mas aí junto com isso também é que eu gosto muito de ensinar as pessoas e eu sempre quis viver a monitoria presencialmente, né? Tá lá nas salas de aula, usar a lousa, os canetões e tudo mais. Só que quando eu entrei na monitoria, começou a pandemia, né, do Covid. Então na minha monitoria, eu sempre fiz ela virtual. E como foi um momento em que os professores estavam mais presentes para responder os alunos também, acabou que, tipo, eu tive alunas que vieram me perguntar, mas também não foi tanto quanto eu acho que seria presencialmente. Mas, do mesmo jeito, eu consegui aproveitar muito a monitoria e eu acho que é uma oportunidade incrível para qualquer área, assim, qualquer matéria da graduação que tenha, porque a gente está ensinando, mas a gente está aprendendo muito também estando lá. E uma das coisas que eu sempre quis desenvolver durante a graduação era um trabalho, né, acadêmico em formato de artigo. Só que eu sou uma pessoa que se eu não tenho, assim, alguém no meu pé, você precisa fazer isso, sabe? Tipo, é uma pendência sua, você precisa entregar, eu fico um pouco o pé para trás, eu não levo muitas coisas para frente. Então, na monitoria, eu tive isso, né? Que a professora falou: você tem que entregar um produto final, que você tem que desenvolver uma revisão ou um material para os alunos. E aí eu optei no começo eu tinha optado por desenvolver o material para os alunos, porque eu achei que eu não seria capaz de desenvolver uma revisão. Mas aí a minha professora, ela sempre foi muito atenciosa, sempre me ajudou muito. Até que foi ela que eu escolhi para orientar o meu TCC, de tão assim próximos que nós ficamos. E, e aí eu fui desenvolvendo a revisão conforme a monitoria. E no final eu tive duas conquistas que eu sempre quis, né? Que é participar da monitoria e desenvolver esse trabalho. Mas em relação à monitoria, eu acho que você
assim, mesmo que se você tente e não tenha conseguido de início, você não desistir, sabe, dessa sua vontade. Precisa estudar, eu estudei muito. Uma coisa que me ajudou muito a entrar na monitoria foi que eu fiz um curso também de bioquímica aplicado à prática clínica de uma das professoras da minha graduação. E esse curso me ajudou muito a, tipo, estudar. Cada vez, quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem e mais você vai conseguir você vai conseguir aquilo que você quer, né? Passar numa prova, passar na monitoria, ensinar alguém. Então, eu acho que foi uma das coisas que me ajudaram muito também. Eu acho que no terceiro semestre talvez eu não estivesse tão preparada quanto eu estava agora no quinto semestre. Eu acho que essa frase resume tudo, né? Quanto mais você estuda, mais você precisa estudar para ter mais conhecimento, né? Porque a gente vai sempre buscar, né? Mais conhecimento. Eu falo para todo mundo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, que a gente sabe menos. Bom, Beth, acredito que seja isso, o nosso bate-papo. Eu gostaria de te agradecer muito pela participação e eu gostaria que você desse um recado final pro pessoal. Dá um recado de uma maneira geral, falar o que você gostaria. Bini, eu que agradeço pelo convite, estou muito honrada de estar aqui conversando com você hoje. E o meu recado é relacionado à faculdade, mas também da vida, que a gente nunca desista do que a gente tem como meta e como objetivo dos nossos sonhos. E por mais que não seja fácil, por mais que a gente tenha obstáculos aí na frente e que talvez nos desmotivem um pouco, de que a gente nunca perca aquele fogo, aquela chama que a gente tem dentro de nós para seguir o que a gente quer da vida, né? O que a gente quer fazer. E acho que é mais isso. Muito obrigada de novo. E é isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu que agradeço a presença da Beth. Eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite. Porque eu sabia que ia ter muito conteúdo para agregar e com certeza foi um podcast que todo mundo vai tirar alguma inspiração. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast, esse episódio, e também está disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.